Como você lida com o dinheiro? A falta dele já foi o impedimento de você realizar algum sonho? Saiba que o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Veja mais no QVM dessa semana. Oi, eu sou Vanessa Poleto e você está assistindo o QVM TV, o lugar certo para lhe inspirar a criar a vida que você deseja. E no programa de hoje a gente recebe Marlise Alves Teixeira. Ela é contadora e coach, empresária contábil e coach financeira pelo Instituto de Coaching Financeiro. Atua como contadora e consultora financeira pessoal há 15 anos e há 2 anos como coach em finanças. Bem-vinda, Marlise. Obrigada, Vanessa. É um prazer te receber aqui na minha casa e um prazer, então, falar com o teu público. Muito legal a tua proposta e estamos aí. Muito obrigada, a gente que agradece. E a gente já vai começar perguntando para Marlise por que é tão comum, Marlise, as pessoas terem dificuldade de falar sobre dinheiro? Seja na família, muitas vezes gera até brigas, né? Por que é tão difícil esse assunto? Bom, há um tempo atrás, Vanessa, alguns anos atrás, talvez, na minha infância, há 20 e tantos anos atrás, o assunto sexo era o tabu do momento, né? Então não se falava em sexo, não se passava sexo para as crianças, era um assunto muito vedado, né? Muito velado até. Hoje a gente pode dizer que o assunto tabu do momento é o dinheiro, né? Então tem vários estudos que apontam para esse dado, onde as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro. Ninguém sai por aí contando quanto de dinheiro que fez esse mês, quanto que ganhou ou quanto que deve. Então realmente ele é um assunto muito secreto, ele ainda é um segredo dentro da nossa sociedade de hoje, né? Um ponto é esse que tu mencionaste, né? Nem a família falava sobre dinheiro, então a gente já cresce, meio dinheiro quem cuida é o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ou nenhum dos dois, né? E a gente vai crescendo nessa sociedade, nessa célula familiar que não fala e não explica sobre finanças. Então esse é um dos motivos porque hoje ninguém fala no assunto, né? São raras as pessoas que expõem a sua vida financeira ou que ao menos pedem ajuda para conseguir se desenvolver financeiramente. Muito interessante. Você falou que as pessoas não gostam de falar quanto que ganham e tudo mais. O que a gente ganha tem relação com o que eu acredito merecer ganhar, né? Então, ou seja, essa crença, ela influencia nos meus ganhos financeiros mensais ou anuais? Influencia muito, assim. E não é só essa crença, são várias outras crenças financeiras que a gente tem, que as pessoas carregam, que vão pegando porque alguém acredita, eu acredito também, né? Então são várias crenças financeiras que impedem o desenvolvimento pessoal. Uma é essa que tu mencionaste, né? Então, eu vou ganhar de acordo com o que eu mereço. Então, se eu mereço ter um salário de 2.000 e fui contratado por uma empresa para ter um salário de 5.000, pode acreditar que eu não vou durar muito nesse emprego, né? Porque, imagina, eu não mereço ganhar 5.000, o que eu tô fazendo nessa empresa? Então, alguma coisa vai dar errado para ou eu ser demitido ou eu sair de lá. Então, a crença realmente, ela tá muito presente no nosso dia a dia financeiro e faz com que a gente tenha atitudes que muitas vezes as pessoas fiquem pensando, né? Mas por que ela fez isso? Por que ele agiu dessa forma, né? Mas cabe muita análise individual de cada pessoa para que consiga desvendar e descobrir que crença é essa que está por trás da nossa vida financeira. Muito bom. Marlise, algumas pessoas perguntaram até pra gente como que a gente faz para não desistir de um sonho por causa das finanças, né? Por exemplo, eu já tenho os meus objetivos, eu tenho uma lista de coisas que eu quero realizar, mas de repente barra no financeiro e eu não consigo fazer aquilo. Ou então a pessoa faz um levantamento das metas que tinha, que gostaria de realizar naquele ano e percebeu que várias daquelas metas ela conseguiu realizar, mas aquelas que não dependia de um financeiro e o que dependia de dinheiro ela acabou não realizando. Por que que isso acontece? E como que a gente faz para realmente não desistir dos nossos sonhos por causa disso?
Acontece muito, e o mais comum quando chega alguém nos meus atendimentos é quando eu percebo, assim, o que mais me dói, né? Quando eu percebo que aquela pessoa que tá com uma dificuldade financeira, ela tá sem sonhos. Então, praticamente quem tá numa situação financeiramente bem difícil, complexa, em situação de dívida, ela já desistiu há muito tempo de sonhar, né? Então ela não acredita nem que ela vai conseguir pagar as dívidas. Então a gente tem que primeiro trabalhar a crença pessoal de que é possível superar esse momento, para daí já começar o resgate dos sonhos, né? Então quando a pessoa volta a entender que com o planejamento, né, começa a entender, melhor dizendo, que com o planejamento ela vai poder sonhar novamente e conquistar aquele objetivo, mesmo que não seja agora imediatamente, não vai ser daqui a 1 mês, 2 meses ou 1 ano, mas talvez daqui a 5 ou 10 anos ela consiga, né? Então o primeiro passo de tudo é a pessoa acreditar que é possível e também fazer um planejamento adequado, inclusive para sair das dívidas, né? Então ter o planejamento para sair das dívidas e aí começar a sonhar novamente. Muito bacana que acreditar que é possível é o primeiro passo. É o primeiro de todos. Porque às vezes o impedimento está logo ali. Logo ali. Então, às vezes, tem alguns clientes que ficam muitas sessões só não acreditar que é possível. Então, quando acreditam que é possível, não, agora realmente eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, aí é um passo muito rápido. Funciona de uma maneira muito acelerada quando o próprio cliente já acredita que vai conseguir superar essa fase. Muito bom. A gente vive num mundo assim que é um bombardeio de coisas que a gente acaba desejando. A gente vai numa loja e tem 1000 sapatos e você quer levar todos os sapatos para casa. E é o celular do momento, é tudo. A gente tá assim envolvido por um consumismo, né? Então como que a gente consegue desenvolver a habilidade de uma visão de longo prazo? Porque quando a gente fala de finanças, é muito importante a gente ter essa habilidade bem desenvolvida e não cair na armadilha do imediatismo, do agora, porque senão corre o risco da gente de repente comprar um sapato porque o sapato é lindo e maravilhoso e depois a gente ficar com a consciência pesada porque não deveria ter comprado. Como desenvolver mesmo essa habilidade de visão de longo prazo? Ótima pergunta, Vanessa. É muito interessante quando a gente para e pensa nessa visão de longo prazo na vida financeira, né? Um dos exemplos em que eu sempre falo, gosto de citar em cursos e palestras, é o exemplo da fatia de bolo. Então, assim, quando a gente tá, sei lá, caminhando pelo centro da cidade, passa por aquela confeitaria, vê aquele bolo bonito ali, a gente sempre tem ali um trocado na carteira, 5, 10 reais, para fazer aquele lanche, comer aquela fatia de bolo, sair saciadíssimo com relação a açúcar e chocolate, né, daquele lugar, e vai embora para casa. E a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser, né, financeiramente falando, porque geralmente a gente tem esse trocadinho na nossa carteira, né? Eu comparo muito essa fatia de bolo com esse curto prazo que tu menciona, né? O sapato, o brinco, a joia, falando aqui de mulheres, né? Ou até para os homens, um celular melhor, um relógio, né? Algum acessório para o carro, que às vezes aparece ali no dia a dia, que não é tão caro e que a pessoa se permite se dar de presente, mesmo que depois venha isso que tu falaste de peso, culpa, alguma coisa assim. O que eu comparo é assim, né? Isso é o nosso curto prazo, mas será que a gente está preparado para o nosso longo prazo? Será que a gente tem uma intenção de no futuro comprar um bolo inteiro? Né? Então a gente tem o dia a dia, o dinheiro que vai me dar uma fatia, mas eu geralmente não poupo, ou não economizo, ou não quero investir num bolo inteiro para trazer para casa, para celebrar, para chamar os amigos, reunir a família. Então, a nossa visão de longo prazo financeiro deve ser mais ou menos isso, assim, né? Eu quero um bolo inteiro. Que bolo inteiro é esse, né? Então, eu posso comprar um apartamento novo, posso ter uma casa na praia. Por que não trocar o carro no final do ano? Por que eu não posso me dar o direito de comprar um bolo inteiro, que é o meu carro novo daqui a um ano? Então, ou uma viagem como um produto mais caro, né, de consumo. Então, quando a gente opta por trocar os prazeres momentâneos, as fatias de bolo, os pequenos mimos que a gente se dá no dia a dia, muitas vezes a gente está dizendo não para um sonho maior. E às vezes a gente acha, daí puxando até o que tu comentaste ainda há pouco sobre crenças,
a gente acha que nunca vai ser possível, né? Então, eu nunca vou ter um apartamento na beira-mar. Por que não? Quem disse que não? Né? Então, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo, não vai mesmo, enquanto continuar gastando de 10 em 10, de 50 em 50, de 100 em 100. Né? Então, enquanto não desenvolver essa visão de longo prazo, se experimentar naquele lugar, vai ficar cada vez mais longe mesmo. Muito bom. Então, tá muito associado com a clareza que a gente tem da onde a gente quer chegar, das coisas que a gente deseja. Perfeito. Então, assim, esse apartamento, aonde que é, né? Então, esmiuçar realmente tudo, assim, aonde que é esse apartamento? Eu quero um apartamento de 2 quartos perto da UFS, porque moro aqui perto, que tem elevador, que seja no último andar do prédio, que custe X. Então, eu sei exatamente onde eu quero chegar, posso me programar para conseguir guardar o dinheiro, poupar, fazer um financiamento, para conseguir esse sonho em breve. Agora, se eu não sei onde é que eu quero chegar, aí continuo gastando com sapato, com roupa, com isso, com aquilo. Então também está muito ligado com a questão das prioridades, né? Sim. Que você entende que o teu sonho maior é mais prioridade do que um prazer momentâneo. Isso mesmo. E isso às vezes é bem difícil das pessoas entenderem, né? Mas como que agora eu não vou poder mais fazer tal coisa? Como que agora eu não vou poder mais ir pra balada? Às vezes tem alguns clientes que me perguntam, mas eu não posso mais ir pra balada? Aí eu respondo, mas a opção é tua, né? Se tu for pra balada agora, tu pode ir pra balada, né? Mas o que tu estás afastando de ti? É o meu sonho do meu apartamento. Então eu acho que eu vou diminuir a minha balada, né? Vou diminuir o meu consumo, vou diminuir isso em troca de um sonho maior. Muito bom. Agora, uma coisa muito interessante é que essas coisas que a gente vai desejando adquirir ao longo da nossa vida, as pessoas, para se sentirem melhor no meio social, né, elas acreditam que precisam de repente ter um carro melhor, ter um celular melhor e acabam aumentando o padrão de vida e o resultado são dívidas e dívidas, né? Então, que solução que você poderia propor para as pessoas que estão nos acompanhando e que de repente se encontram nesse caso? Essa questão que tu traz é realmente bastante interessante e ela vem não só na fase adulta, a gente já observa isso lá na adolescência, né? Quando os adolescentes querem pertencer a um grupo social, então eles têm que se encontrar no shopping, eles têm que ir no cinema, eles têm que consumir tal coisa, têm que se vestir daquela maneira, usar tal marca, senão eles acabam não sendo aceitos no meio social. Sim. E muitas vezes a gente cresce e traz isso para a vida adulta ainda, né? Então eu tenho que ter o carro X ou Y, eu tenho que ter a casa em tal lugar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E esse comportamento pode sim levar a dívidas, né? Porque eu preciso manter um padrão de vida mais alto do que aquilo que eu poderia realmente ter. Sim. E não só isso, né? A questão das dívidas também aparece pela facilidade de crédito, né? Hoje é muito fácil. As pessoas te ligam na tua casa para te oferecer crédito, né? Às vezes tem pessoas que me falam, Marlise, mas tá um clique no meu computador. É só clicar, caiu na minha conta. Eu vou além, assim, às vezes eu digo, mas em qualquer esquina. Antes os créditos estavam somente em bancos, hoje tá em qualquer loja, né? A gente entra na loja X para fazer uma compra e sai com quanto de dinheiro quiser. Fica uma dívida lá, um financiamento para pagar, mas que sai com o dinheiro que quiser, sai. Até que esse crédito seja cortado, vai muito tempo. Então tem que estourar cartão, tem que estourar cheque especial, tem que ficar devendo muito até que, de fato, a pessoa fique sem crédito. E quando chega nesse limite, realmente já a bola de neve está gigante. Agora, com relação ao teu questionamento de como sair das dívidas, o primeiro passo que eu sempre digo é tirar o foco das dívidas. Porque quanto mais a gente olha para a dívida, parece que mais ela aumenta. E mais ela se transforma num monstro terrível que nunca eu vou dar conta daquela dívida, né? Então, essa é muito a crença pessoal, assim, de eu nunca vou conseguir saldar, ela tá muito grande, cada dia aumenta mais, eu já não durmo mais à noite, eu já não suporto quando meu telefone toca, né? Então, eu ouço muito esse tipo de frases. E aí a gente tem que começar a olhar por um outro ângulo. Eu posso fazer com que a dívida pare de crescer. Então, assim, se é necessário diminuir o padrão de vida, infelizmente é descer um degrauzinho para depois subir 2 ou 3, né? Então, diminuir o padrão de vida, segundo os economistas, é um dos motivos que nos faz poupar dinheiro e ainda fazer riqueza, né? Então, ter um padrão de vida simples,
adequado à minha realidade, onde sobre dinheiro faz parte de inteligência financeira. Então, por que não diminuir um pouquinho o meu padrão de vida para, com essa sobra de recurso, começar a saldar as minhas dívidas, né? E o segundo passo, então, que eu sempre menciono, é tirar esse foco das dívidas e colocar em novas rendas, né? Então, por que não conseguir um segundo trabalho para conseguir quitar as dívidas? Ou então vender alguma coisa que tem em casa que não usa mais, fazer uma outra renda, né? Então, às vezes as pessoas prestam algum tipo de serviço que tem facilidade, alguma consultoria, algo que pode levantar mais renda, né? Então, essa também é uma forma de sair das dívidas, né? Então, com essa renda extra, eu quito as minhas dívidas e logo em seguida, depois de quitar ou pelo menos organizá-las, eu posso com essa renda extra começar algum tipo de investimento. Muito bom. Como que você conduz o teu cliente num caso como esse, Marlise, emocionalmente falando, sendo que se ela diminuir o padrão de vida, pode ser que tenham pessoas que de repente vão virar as costas, esse tipo de coisa que é normal acontecer, que a gente vê que acontece mesmo, né? Como que a pessoa pode lidar com isso emocionalmente falando, né? As emoções vêm junto desde o início, né? Desde o primeiro encontro, a questão emocional vem muito presente. Eu tenho muitos clientes que são encaminhados dos seus terapeutas, dos seus psicólogos que encaminham para cá, né? Então a gente faz um trabalho paralelo, né? Alguns clientes, claro, não têm acompanhamento psicológico e muitas vezes são recomendados a fazer terapia junto, justamente para conseguir lidar melhor com essas emoções. O que geralmente a gente coloca é que essa decisão é do cliente, né? Então, diferente de um economista, desconheço também o trabalho dessa área, mas a gente não vai fazer uma planilha nova e dizer assim, agora tu tem que cortar isso, isso e isso. Não é isso. A decisão é do próprio cliente, né? Então, o que realmente é indispensável, o que não pode ser cortado, o que é altamente relevante para tua vida, né? Pode ser que a academia seja altamente relevante, né? Que vai trazer saúde, vai trazer bem-estar. Então, algumas coisas não podem ser mexidas e outras podem. Então, essa decisão tem que partir do cliente para que ele consiga ter o subsídio emocional também, para conseguir superar essa fase e ter o amadurecimento suficiente para se desenvolver financeiramente. Sensacional. Marlise, diante de tudo que a gente conversou até agora, qual que é a sua melhor dica para a gente passar para quem está nos acompanhando sobre planejamento financeiro? Bom, acho que ainda não existe o baú mágico do tesouro, né? Mas se existisse, eu acredito que é trabalhar muito bem a questão de planejamento de longo prazo, né? Então, colocar lá na frente a nossa ideia, daqui a 20 anos, como que eu quero estar? Financeiramente falando, né? O quanto que eu quero estar ganhando? Será que eu já vou estar aposentado? Né? Será que já vou ter me aposentado? Como aposentada, qual que eu quero, qual vai ser a minha renda daqui a 20 anos? Ou daqui a 15 anos? Aonde que eu consigo chegar financeiramente falando lá na frente? Fechando bem esse quadro lá de longo prazo, a gente consegue começar a diminuir o tempo, né? Então a gente vai dizer, daqui a 20 anos eu quero estar assim, nesse posicionamento. Então daqui a 10 anos eu vou estar onde? Né? Então volta no tempo, 10 anos, estando nesse formato vai estar legal. Então tá, então agora vamos voltar a 5 anos. 5 anos, como que eu vou estar financeiramente? Vou ter progredido, o que eu vou ter em termos de posses, minha renda, quanto que eu vou ter guardado, já pensando na minha aposentadoria. Então, menos tempo, vamos diminuir para 2 anos. Daqui a 2 anos eu quero estar assim. E daqui a 1 ano? Aí a gente chega para daqui a 1 ano, né? E daqui a 1 ano, como que eu quero estar financeiramente? E aí, dentro desse período de 1 ano, é muito fácil fazer um planejamento, né? Então, eu vou planejar para daqui a 1 ano. Talvez daqui a 1 ano eu ainda não esteja como eu quero estar daqui a 20, mas é um primeiro passo, uma forma de eu entrar em ação para que esse movimento, esse desenvolvimento financeiro aconteça desde já e me leve aonde eu quero chegar. Muito bom. A conversa está muito boa aqui, mas eu e a Marlise, a gente quer saber agora de você, o que você achou, né? Deixe seu comentário aqui falando sobre como você lida com o seu dinheiro, qual a sua experiência, né, com o dinheiro, sobre falar o dinheiro e como você pode melhorar, né, o seu lado financeiro, as suas finanças, através das dicas que a gente viu
hoje aqui no programa. A gente quer muito saber de você e a gente espera ansiosamente o seu comentário aqui. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos. E se você deseja receber mais conteúdo ou os programas em primeira mão, acesse vanessapoleto.com e cadastre-se gratuitamente lá com o seu e-mail. Muito obrigada, Marlise, por passar tanto conhecimento pra gente e nos ajudar, né? Ajudar assim, a gente a se organizar melhor financeiramente. Eu que agradeço, Vanessa, muito obrigada pelo convite, agradeço a todos que estão acompanhando esse canal e me coloco à disposição para o que precisar, para o público de casa, para responder as perguntas, estou à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também por você assistir e a gente se encontra no próximo programa.